Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai falar não sobre esse merecia uma continuação, porque De Volta para o Futuro, esse belíssimo filme, essa belíssima trilogia, ela teve sua história muito bem resolvida, muito bem construída, muito bem amarrada. Teve um desfecho bom demais, cara, assim, excelente. Então, assim, é difícil, assim, você fazer alguma coisa que, pô, que será que pode ser de diferente, de legal, né, que fique bom no filme, né? Então, assim, ele tá lá, a história dele tá ok. Então, na verdade, o que ele merece é um remake, cara. Poxa, você imagina, né, cara? Você assistiu nos dias de hoje, essa visão, né, cara? Mesma coisa do futuro que a gente teria hoje daqui adiante, né, cara? Com essa inteligência artificial, toda essa coisa que anda rolando, né? Bom, basicamente a história de Volta para o Futuro é o quê? O jovem Marty McFly, né, é amigo de um cientista maluco, né, vamos dizer, que inventa uma máquina do tempo, né, na noite que ele vai fazer os testes, né, e tudo, né, para comprovar, para ver que a máquina realmente funciona, né, ele como se diz, ele sofre uma emboscada, né, cara, de alguns terroristas que ele adquiriu uma substância chamada plutônio, né, uma, um químico, né, um reagente químico, né, que usa para fazer bombas, essas coisas todas, né, e eles descobrem que ele engana eles, e o plutônio ele era necessário para poder gerar o combustível para poder viajar no tempo, né, em DeLorean, né, no famoso DeLorean. E o que acontece, né, ele acaba sendo assassinado, né, e pro Marty McFly só resta pegar o carro e sair rodando, né? Só que aí, o que acontecia? Quando o carro atingia a velocidade de 88 milhas por hora, né? Ele acabava sendo transportado para outra época que estava no visor, né? Que curiosamente ele tinha colocado uma data de quando ele teve a visão do capacitor de fluxo, que era o que tornava viável, tornava possível, né, a viagem no tempo. Aí ele volta para 1955, acontece muita sacanagem, muita coisa, né? Ele acaba interferindo na descoberta, né, dos pais dele, né? Na aproximação que fazia com que eles se apaixonassem, e a mãe acaba sendo apaixonada por ele. Então ele tem uma semana para ele consertar tudo, né? Uma semana por quê? Porque exatamente 7 dias depois, né, do dia que ele chegou, né, em Rio Valley, ocorreu uma tempestade, né, elétrica, né, com raios e tudo, e uma acabou atingindo o relógio da torre, né, que ficava na praça central da cidade. Então, era a única coisa possível de fazer com que a máquina do tempo gerasse energia suficiente para poder voltar, já que o plutônio não era algo fácil de encontrar naquela época, né, em 1955, né. Ok, né, aí, tal, nesse meio tempo ele tem que acabar fazendo com que os pais se apaixonem novamente e tal, né? Porque senão aquilo pode comprometer a existência dele, né? Aí nisso também tem um vilão da história, né? Que é o Biff, né? Que é um cara que até nos tempos atuais, né, em 1985, é o chefe do pai dele, né? Então o que ocorre? Ele vai fazendo todas essas desventuras atrapalhadas, mas no final ele consegue se dar muito bem, e aí ele consegue voltar para 1985, ele consegue reverter a questão dos pais dele e tudo, né? Aí dá até uma diferença, né? Porque o pai dele escrevia, aí acaba publicando livros, ele se torna famoso, a família dele é muito bem estruturada no futuro, né? Nessa nova realidade. E o Dr. Brown ele vai viajar no tempo, né? 30 anos depois, né? Aí esse que é o gancho para o segundo filme, né? No futuro, o Dr. Brown ele presencia, né, um acontecimento envolvendo o filho dele, né, o Marty McFly Jr., que comete um roubo junto com o Griff. Griff era o neto do Biff, né? Pra variar, né? Vilão também, igualzinho, né? O avô. E ele acaba sendo preso, né, e aquele evento desencadeia várias coisas que comprometem a família, né? O Dr. Brown achou, pô, beleza, né? Vamos tentar voltar no tempo para trazer o Marty para tentar impedir que aconteça esse evento, esse roubo, né? Só que ele, até então ele não sabia que ele não tinha se ligado, né, o Dr. Brown, que as coisas acontecem também por um outro evento que ocorreu, que no caso era um acidente de automóvel gerado pelo Marty, né? Tirando um racha lá, ele acaba envolvendo, batendo
um Rolls Royce, né, um carro chique, né, de alguém rico que processa ele, e aquilo acaba meio que gerando, impactando em toda a sua carreira, né, musical, ou que ele pretendia para o futuro, né. Então, durante esse meio tempo, né, o Biff rouba a máquina do tempo, volta para o passado e leva um livro, né, que o Marty tinha comprado, que era um livro histórico com os resultados esportivos, né, de todo aquele tempo lá, né, desde 1950 até o ano 2000. Aí ele volta para o passado e entrega o livro para ele jovem, né. Aí quando eles retornam para 1985, tá toda aquela realidade alternativa, né, com o Biff, né, poderoso e tal, dono de tudo, a cidade um caos, né, gangues para tudo quanto é lado. Aí nisso daí, né, eles têm a missão de tentar descobrir quando foi que o velho entregou para ele, né. Aí nisso, né, o Marty vai, né, consegue essa informação do Biff atual, aí eles retornam a 1955, né. Aí tem essa missão, né, de tentar pegar o livro e queimar o livro, né, para ver se aquilo lá resolvia, né. Aí ok, né, consegue tudo, só que aí nesse meio tempo que ele tá queimando o livro, nessa tempestade, nesse dia dos raios, né, lá em Rio Valley, um raio acaba atingindo a máquina do tempo, e o circuito curiosamente mostrava 1885, e leva o Dr. Brown de volta para o passado, mais precisamente para o Velho Oeste, né, para Rio Valley, no início da construção da cidade, né, e tudo, né, os pioneiros, né, e tudo. Aí, né, tipo, ele entrega, né, uma carta com instruções para serem entregas para o Marty, né, nessa data, né. Ok, né. Aí o Marty chega, aí com instruções, né, ele enterrou a máquina do tempo numa mina, né, antiga, e ele dá essas instruções para ele poder retornar, né. Ok, né. Aí ele volta para o passado e descobre que o Dr. Brown, ele tinha se tornado um ferreiro, e ele acaba tendo uma rusga com um descendente, né, um ancestral do Biff, né, que é o Buford Cachorro Louco Tannen. E esse cara ameaça ele de morte, né. Então, ele estava marcado para morrer. Eles descobrem, ainda em 1955, o túmulo dele, né, e descobrem essa questão da dívida quando ele retorna para 1885. E o Dr. Brown fala: pô, era para você ter voltado para 1985, já que aqui eu estou muito bem, e você destruir a máquina do tempo, né. Aí não é isso que ocorre, não é o que acontece. Aí eles tentam fazer de tudo para fazer a máquina funcionar, já que a máquina conseguiu... eles tinham feito uma conversão Fusion, né, em 2015, então a máquina conseguia funcionar com componentes, com lixo, né, essas coisas todas. Só que quando ele volta, né, os índios acabam flechando, né, o tanque de gasolina, e naquela época não existia postos de combustíveis, né. Aí eles tentam fazer de tudo, né. Aí até que eles conseguem reverter toda a questão do Biff, acaba pelo Marty interferir, né, na vingança do Cachorro Louco. Ele acaba sendo jurado de morte, né, por ele, né. Até então ele tinha o nome de Clint Eastwood, né, uma coisa muito engraçada. Mas eles conseguem reverter essa situação, e nisso, né, o Dr. Brown ele acaba conhecendo uma professora, né, que era para ter morrido num acidente, né, e tudo. E o Bart consegue voltar e o Dr. Brown fica no passado, né. Até então ele vai lá, aí ele descobre a questão do acidente que era para ter acontecido. Aí, quando ele retorna, antes disso ele retorna, e um trem acaba atingindo, né, a máquina do tempo, destruindo, né. Aí nisso que ele vai lá para mostrar os destroços, né, para Jennifer, né. Aí aparece o trem do futuro, né, com o Dr. Brown lá, que aí ele retorna ao passado para conhecer toda a história, né. E, cara, é muito legal. E assim, para não falar que não teve continuação, depois do filme teve uma série de desenhos, cara, de desenhos animados. Tinha o Christopher Lloyd apresentando como Dr. Brown, né, fisicamente, né, igual aquele do Macaulay Culkin, né, que ele tinha, que era o Perdidos nas Estrelas. Aí tinha ele apresentando e tal, e vinha o desenho, que era naquele pós, né, que tinha os filhos, né, dele, o Júlio e o Verne, né, e a Clara também. Era um desenho bem legal também, cara. Então, assim, ele teve uma continuação de alguma forma. Então, cara, seria muito interessante se esse filme tivesse um remake hoje, pra mostrar daqui a 30 anos como é que
a tecnologia pode estar, né? Muita coisa, obviamente, né? Em 2015 os carros não voavam, né? E ainda hoje não voam, né? Então tem muita coisa que eles pegaram, né? Mas é aquela realidade. Para 1985, né? 2015 era um ano muito distante, né? Assim como hoje, talvez, né? Tipo, 2023, vamos supor que esse filme saísse em 2025, 2055, 30 anos é tempo pra caramba, né? Com a tecnologia que tá avançando, né? O que será que pode acontecer? Mas enfim, galera, é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, o que você acha se acontecesse um remake dele. E é isso aí. Até a próxima, galera.